Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar aqui um recado a vocês. Não sei se você viu o vídeo anterior a esse, que foi aquele vídeo em que eu fiz 13 indicações de cantoras brasileiras interpretando algumas músicas que de uma maneira ou de outra acabaram me marcando. Enfim, daí a cada indicação explica um pouquinho o porquê de eu ter escolhido uma ou outra música. Mas naquele vídeo, no início daquele vídeo, eu pedi para que vocês me enviassem por e-mail alguns causos supostamente sobrenaturais que vocês conhecem, seja porque aconteceram com vocês, seja porque, enfim, aconteceram com um parente ou porque são famosos na sua cidade, ou seja lá o motivo que for, mas causos que você conheça, porque ao longo do mês de outubro eu pretendo selecionar alguns desses causos, vir aqui e falar um pouco deles para vocês, porque esse tipo de texto é algo que realmente me interessa bastante. Eu já fiz uma experiência muito parecida com essa, mas em sala de aula. Eu estava trabalhando gêneros textuais e foi exatamente em um desses trabalhos que eu tive a ideia de pedir para que os alunos, ao invés de prepararem um seminário teórico, explicativo, enfim, falando do que é o caos, etc, etc, que esses alunos levassem para a sala de aula alguns causos e assim a gente estabelecesse ali o modo como esse tipo de gênero funciona, ou ainda que guardadas as devidas limitações. Né? Então, desde que eu fiz aquela aula, eu fico sempre pensando muito sobre o quão interessante é trabalhar com esse gênero e o quanto esse gênero acaba sendo meio desprezado. Eu escolhi falar disso aqui no canal ao longo do mês de outubro justamente porque é um mês que tradicionalmente a comunidade literária da internet sempre se desdobra para ler textos relacionados de alguma maneira à literatura de terror ou de horror. Então, fica aqui o meu convite para que você mande o seu caso no meu e-mail. Eu vou deixar ele lá embaixo certinho. E daí, assim, mandando pelo e-mail, eu vou ou ler todos os causos que me enviarem, dependendo da quantidade, ou então seleciono alguns para fazer vídeos ao longo do mês de outubro. E assim eu trago esse outro tipo de texto aqui para o canal, ao invés de privilegiar apenas a literatura de terror clássica, que muitas vezes todo mundo já conhece. Né? Então fica aqui esse meu convite para que você participe. E eu vou deixar também ao longo desses meus vídeos, eu vou deixar sempre na descrição de cada vídeo o link para um formulário do Google. E daí as pessoas que assistirem ao vídeo vão poder votar nos causos mais aterrorizantes, naqueles que deixaram mais pensativos, enfim. Porque assim o autor ou a autora do caos mais votado dessa série vai acabar recebendo um livro que, de alguma maneira ou de outra, tem relação com a literatura de horror. Eu ainda não sei se eu escolho uma antologia, se eu escolho, enfim, um romance. Inclusive, se você tiver aí sugestões de livros que você acha que são assim, imperdíveis quando o assunto é terror e horror, deixe lá embaixo nos comentários. É isso então. Como você viu no título deste vídeo, o tema é um pouco delicado, digamos assim. E daí então vou deixar um rapaz dar um aviso aqui para vocês, porque eu acho que jamais eu conseguiria ter a espontaneidade que ele tem. Então, vemo-nos daqui a pouco e um amplexo. Este é um vídeo sobre sexo. Sexo em suas mais diversas formas. Sexo anal, sexo oral, sexo hétero e sexo homo. Masturbação, sexo a dois, sexo a três, sexo a quatro, sadomasoquismo, zoofilia e as mais diversas variedades do catálogo. Portanto, se esse assunto te incomoda ou se você é menor de idade, não assista a esse vídeo. E não diga que eu não avisei. Bom,
falar de literatura erótica e pornográfica é sempre muito delicado. E cada época apresenta um problema diferente a essa categoria de representação maior que eu vou chamar aqui de representação obscena. Porque esse tipo de representação pode englobar tanto a pornografia quanto o erotismo, já que, segundo um teórico chamado Dominique Manguenot, ele diz o seguinte, e isso daqui ele diz em um livro dele chamado O Discurso Pornográfico. Ele diz o seguinte, sobre a obscenidade, ele afirma que ela é uma maneira imemorial e universal de dizer a sexualidade. Sua finalidade não é, em primeiro lugar, a representação precisa de atividades sexuais, mas a sua evocação transgressiva em situações bem particulares. Então, exatamente por conta disso, acredito eu que a obscenidade acabe englobando tanto a pornografia quanto o erotismo, segundo os critérios que eu uso, ou enfim, os critérios com os quais eu concordo na hora de definir cada uma dessas palavras. Então, se no século XIX, e evidentemente que eu vou ficar aqui com as minhas várias anotações, tá? Porque esse vai ser um vídeo um pouco mais complexo do que os outros dessa série das 3 indicações. Caso você não conheça essa série, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam vários vídeos com essa mesma proposta de vir aqui indicar 13 textos, contos, romances, músicas, enfim, para vocês. Mas enfim, como eu ia dizendo, no século XIX existia a chamada literatura libertina, né, que gerava escândalo por atentar contra a moralidade. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de noção sobre quão problemáticos podem ser alguns textos, e talvez sejam esses problemas aquilo que nos escandalize hoje em dia, já que a representação obscena, primeiro, ela tende a objetificar o corpo feminino, e segundo, ela não costuma ver temas como a pedofilia como algo errado ou criminoso. Mas, considerando que você clicou neste vídeo a despeito do título que ele tem, eu vou imaginar que você já tenha algum tipo de contato prévio com esse tipo de literatura e que por isso esses dois detalhes, né, essa objetificação e temáticas que podem gerar algum tipo de desconforto, não te incomodem tanto assim. Ou enfim, incomodem, mas gerem algum tipo de curiosidade ao mesmo tempo, sei lá eu, né? Além disso, eu vou partir do princípio de que você está assistindo esse vídeo, mas você é maior de idade. Então fica aqui esse meu aviso. Em todo caso, eu já deixo aqui avisado que se você tem alguma sensibilidade em relação a cenas que envolvam certos tabus, talvez seja mais prudente que você assista outro vídeo deste canal, dessa série, ou então outro vídeo do YouTube, né? E aproveitando, não é porque eu indico essas obras que eu compactue com aquilo que elas abordem, mas eu tenho em mente que algumas dessas abordagens acabaram, enfim, pavimentando o caminho para esse tipo de literatura, e é exatamente desse ponto de vista que eu parto para poder, enfim, indicar aqui esses livros. Quem deu a ideia de fazer esse vídeo foi uma pessoa que assiste aqui ao conteúdo do canal e que tem um nome de usuário bastante curioso, que é Xana com Xana. Então, muito obrigado pela indicação, Xana com Xana, que já faz tempo que essa pessoa vem deixando em comentários, olha, por que você não faz um vídeo sobre literatura erótica e pornográfica? Enfim, então, atendendo a esse pedido, eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês. E aqui eu já puxo a primeira autora na qual eu vou me amparar nessa primeira parte do vídeo, porque esse vídeo ele vai ser dividido basicamente em 2 partes, algo que não é muito comum nessa série
das 3 indicações, que geralmente eu só venho aqui e falo para vocês 13 textos e pronto. Nessa primeira parte eu vou estabelecer alguns comentários que tenham um fundo teórico, para que só então na segunda parte a gente possa partir de fato para as indicações. Mas enfim, como eu ia dizendo, a Susan Sontag ela tem um ensaio de 1967 chamado A Imaginação Pornográfica. Esse ensaio, atualmente, ele está naquele livro A Vontade Radical, que é publicado como a obra da autora como um todo aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Aqui no caso eu conheço aquela edição de bolso, da capa meio verdinha, se não me engano, enfim. Nesse ensaio chamado A Imaginação Pornográfica, a Susan Sontag ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que mais do que um discurso, a pornografia deve ser entendida como uma categoria estética que exige um tipo de representação não realista. Portanto, o critério de julgamento em relação à literatura pornográfica deve seguir os parâmetros que essa mesma literatura nos oferece. Isso significa que não é porque um texto toca em temas que não te agradam que esse texto vai necessariamente ser ruim. Ou ainda, você, como leitor ou como leitora, enfim, pode entrar em contato com esse texto sem que isso signifique que você apoia tudo aquilo que está lendo, ou mesmo que você tenha algum interesse erótico naquilo que está sendo posto ali no livro. Mesmo porque a gente não pode ser limitado e acreditar que a literatura obscena tenha como único propósito estimular sexualmente quem lê. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é a Susan Sontag, mas enfim, eu concordo bastante com ela. Porque na verdade, um texto pode ser obsceno justamente porque ele nos causa desconforto e nos choca com as práticas que ele representa. Então a gente não lê um texto desse tipo de literatura simplesmente para se excitar ou coisa parecida. Até porque nem sempre aquilo que me excita vai te excitar e vice-versa. Portanto, o estímulo depende muito mais do quão receptivo é o leitor do que do texto em si propriamente dito. Às vezes um texto que e isso serve, enfim, de maneira geral, né? Sempre tem os textos, a qualidade, digamos assim, que a gente atribui ao texto, depende muito mais do modo como a gente se relaciona com ele do que do texto em si. Posto isto, antes de falar então desses 13 livros, eu vou trabalhar aqui com alguns conceitos que nem sempre são tão claros assim, por mais que a gente não considere objetivamente as diferenças que existam entre esses dois termos. E para isso, então, eu vou dialogar com alguns autores e vou deixar, evidentemente, na descrição a lista de referências que eu usei para preparar aqui, enfim, essa minha fala, porque eu acho importante, porque vai que você se interesse pelo tema e resolva pesquisá-lo com mais profundidade, enfim. Bom, o primeiro autor eu já mencionei aqui antes, que é o Manguenot, e eu vou trazer aqui algumas reflexões que ele coloca, principalmente em um livro dele chamado O Discurso Pornográfico. E de saída, o Manguenot já nos diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o termo pornográfico pode se referir a diferentes obras a depender da época em que ele está sendo usado. Por exemplo, no século XIX, o Flaubert e o Baudelaire foram processados porque Madame Bovary e As Flores do Mal eram considerados textos pornográficos naquele período, ainda que hoje em dia ninguém defenderia que esses textos tenham tanta relação assim com a pornografia a ponto de querer processar esses autores. Então, esse tipo de classificação é bastante proteica, mesmo porque o discurso pornográfico, ele engloba diferentes gêneros. Então, o discurso pornográfico ele pode se configurar em uma carta, em um romance,
em um conto, em um roteiro, em uma piada e por aí vai. Por outro lado, a poesia, por exemplo, segundo Manguenot, pode no máximo ser erótica, mas não pornográfica, já que o texto poético valoriza principalmente a materialidade da linguagem, ao passo que na pornografia o que importa é aquilo que está sendo representado da maneira menos ambígua e mais direta possível. E daí eu não sei se você percebe, mas existe aqui uma distinção bem clara entre o erótico e o pornográfico para o Manguenot. E, segundo ele, a distinção entre pornografia e erotismo, e isso está lá naquele texto do discurso pornográfico, enfim, a distinção entre pornografia e erotismo é atravessada por uma série de oposições, tanto nas afirmativas espontâneas quanto nas argumentações elaboradas. Direto e indireto, selvagem e civilizado, grosseiro e refinado, baixo e alto, prosaico e poético, quantidade e qualidade, chavão e criatividade, massa e elite, comercial e artístico, etc. Mais para frente ele diz: o erotismo é um modo de representação da sexualidade compatível dentro de certos limites com os valores reivindicados pela sociedade, e com isso a gente infere que a pornografia é um modo de representação dessa sexualidade que não é compatível, que não se enquadra dentro de certos limites ali com os valores que são reivindicados por uma determinada sociedade. Nesse ponto de vista, então, a pornografia, ela tem um caráter um pouco mais transgressivo e transgressor do que propriamente o erotismo. Nessa mesma direção vai um outro pesquisador, do qual eu gosto bastante, que é o Jorge Leite. Isso que eu vou falar aqui está em um livro dele chamado Das Maravilhas e Prodígios Sexuais. E o Jorge, inclusive eu tive aula com ele agora no mestrado, ele faz nesse livro uma argumentação que vai ao encontro do que disse o Manguenot. Isso porque, segundo o Jorge, o que separa o erótico e o pornográfico nem sempre se ampara em critérios somente estéticos, já que essa é uma diferença simbólica e socialmente demarcada. Então, citando um autor francês chamado Rob Grillet, o Jorge diz que a pornografia é o erotismo dos outros ou ainda o erotismo das massas. Ou seja, o erótico, ele diz respeito à representação e às práticas sexuais que são legitimadas socialmente de alguma maneira, ao passo que a pornografia se liga muito mais àquilo que não é legitimado, seja por fugir ao que se considera normal, no sentido de ser a norma socialmente aceita, seja ainda por estar associado a classes populares ou marginalizadas. E daí, para fundamentar isso, o Jorge faz uma leitura histórica de alguns discursos sobre a sexualidade que foram sendo construídos ao longo, principalmente, do século XIX. Então, pensando nesse período, a medicina estabeleceu que existe uma vida sexual sadia e que, portanto, seria socialmente aceita, e outra que seria doente e, por isso, socialmente condenada. Nessa mesma época, durante o século XIX, surge também a noção de monstruosidade, não mais como uma deformação externa, mas sim interna, porque antes disso, o monstro era aquele ser que demonstrava fisicamente algum tipo de desordem, né? Agora, a partir do século XIX, coincidindo com esses novos critérios da medicina sobre o que era uma vida sexual sadia ou não, essa desordem ela passa a ser interna. Então, esses monstros eles foram se internalizando, digamos assim. A partir do momento, então, em que essas três noções se estabelecem,
de uma sexualidade sadia, de uma sexualidade doente e de uma monstruosidade ou de uma perversidade interna, algumas práticas passaram a ser vistas, algumas práticas sexuais acabaram sendo vistas como, como algo da ordem do grotesco. E como eu disse naquele meu vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame, se não me engano, o grotesco ele surge como uma categoria estética no século XIX também, graças principalmente àquele prefácio a Cromwell que o Victor Hugo publica em 1827, que é um texto que hoje em dia é bastante conhecido como do sublime e do grotesco. E pensar o grotesco como uma categoria estética significa que ele, tal qual a pornografia, segundo lá Susan Sontag, deve ser entendido a partir dos seus próprios valores, porque afinal de contas, como depois diria lá o Bakhtin, refletindo também sobre esse mesmo tema, o grotesco se liga àquilo que está deslocado, àquilo que está fora do lugar, aquilo que é da ordem, como diz o Bakhtin, da carnavalização. Então a lógica do grotesco ela é carnavalizante. Não por acaso o grotesco é muito associado ao exagero, aquilo que é desarmônico, escatológico, estranho e desproporcional. Por isso o grotesco pode gerar o riso, mas ele também pode incomodar, ele pode ser desconfortável, já que ele desestabiliza aquilo que a gente acha normal ou que a gente considera como correto, ou ainda, para recuperar lá a nomenclatura do século XIX, o grotesco ele desestabiliza aquilo que é da ordem do sadio ao enveredar por caminhos que apontam para comportamentos doentios. Mas o que é que isso tem a ver com a pornografia, afinal de contas, né? Você deve estar se perguntando. Ora, se existem práticas sexuais socialmente aceitas e outras que são socialmente rechaçadas, a pornografia, por se aproximar do grotesco, ela vai evocar aquilo que representa uma transgressão aos valores. Então, o mundo da pornografia é um mundo também carnavalizado, é um mundo que inverte e confunde os conceitos de rebaixado e de elevado, de certo e de errado, e por aí vai. E é por isso que nesse mundo, tudo aquilo que deve ficar escondido vem à tona para causar asco ou riso. Basta pensar, por exemplo, nas pornochanchadas e no cinema da boca do lixo, que em plena ditadura militar, ainda que nos seus anos finais, produzia filmes como, por exemplo, lá O Pistoleiro Papaco ou então o Emoções Sexuais de um Cavalo, que ambos são filmes lá de 1986, lançados em 1986. Então veja como esse terreno do obsceno nem sempre está ali para causar apenas um interesse erótico, mas também pode dizer respeito ao riso, ao estranhamento, enfim. Então, se os conceitos de pornográfico e de erótico são estabelecidos a partir de critérios usados pelos grupos que têm um capital simbólico ou econômico, o erótico pode ser considerado arte. Pense aí, por exemplo, no nu artístico. Mas a pornografia não, né? Ela sempre vai ser vista como algo degradante. Não existe pornografia artística. E aí nós temos casos como, por exemplo, o do Robert Mapplethorpe, que fica em um não lugar entre esses dois polos, já que a fotografia dele tem algo de artístico, mas ao mesmo tempo essas fotografias exploram o mundo da comunidade gay, do sadomasoquismo e etc. Tanto é assim que eu fiz enquanto eu estava preparando esse vídeo, pensando nos textos que eu usaria, etc., eu fiz uma enquete no meu Instagram e pedi para que as pessoas definissem as fotografias do Robert Mapplethorpe
como arte erótica ou pornográfica. E foi muito interessante porque a votação ela ficou bem dividida, digamos, e várias pessoas depois vieram me dizer que a pornografia que para elas a pornografia tem uma relação muito mais forte com o consumo, ao passo que o erotismo tem algo muito mais próximo de uma fruição artística. Por outro lado, teve gente que definiu a arte pornográfica, que definiu, enfim, aquelas fotografias como sendo arte pornográfica por conta do modo como algumas práticas estavam sendo representadas ali naquelas imagens. Eu vou deixar depois certinho o nome dessas fotografias lá embaixo também, daí se isso lhe interessar, procure, mas eu já aviso que são imagens fortes, digamos, são imagens que causam certo desconforto, né? E houve ainda um terceiro grupo que usou esse mesmo argumento para dizer que aquelas fotos, na verdade, eram arte erótica. Então, eu achei isso muito curioso. O mesmo argumento usado pelas pessoas que apontavam as fotografias como pornográficas foi usado também por pessoas para dizer que elas eram, na verdade, eróticas. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo depende de como um determinado texto ou uma determinada imagem vão se aproximar ou não dos valores que regulam a hierarquia social e que estão introjetados em determinados grupos ou pelo menos, enfim, em determinados indivíduos. E eu achei bastante curioso o resultado dessa enquete que eu fiz de maneira bastante, enfim, despretensiosa, mas foi só para ver mesmo como as pessoas lidavam com aquelas imagens para poder, enfim, trazer esses comentários aqui para vocês para o vídeo. Mas, por mais que exista aquela distinção que o Barthes faz entre o insinuar, no caso do erótico, e o mostrar, no caso do pornográfico, existe todo esse outro contexto que também deve ser considerado no modo como a gente lida com esse tipo de literatura, esse outro contexto que diz respeito, por exemplo, a essa organização social daquilo que é considerado normal ou anormal, pensando sempre na palavra norma aqui nessa minha fala. Além disso, o Jorge, nesse mesmo texto, ele também aponta que até etimologicamente falando, existe uma diferença entre esses dois termos, porque erótico vem de eros, né? Ou seja, aquela deusa, etc. E por isso erótico diz respeito àquilo que tende ao sublime e ao sugestivo, por exemplo. Ao passo que pornográfico é um termo que em um primeiro momento foi usado para se referir aos textos que falavam de prostitutas. Logo, a pornografia, ela, digamos assim, ela transforma o texto em um produto de consumo e se liga a algo mais carnal e explícito. E daí, pensando nisso, o Jorge ele diz o seguinte, ele diz que a pornografia encarna o sexo considerado ilegal, ilegítimo, perigoso e desestruturador do estabelecido. O erótico é a representação da sexualidade limpa, legal e organizada, pois já foi aceita por grupos culturalmente estabelecidos. Normalmente, o erótico nunca é voltado para o prazer em si mesmo como um fim legítimo, mas sempre é usado como um meio para algo maior, o questionamento das relações de poder, o sentimento de paixão e etc. A pornografia, isso ele diz um pouco mais para baixo, a pornografia não é apenas o sexo dos outros, mas também o sexo das classes populares, das massas e de todos aqueles que não possuem capital cultural, não pertencendo às esferas que mantêm o monopólio do chamado gosto legítimo. E aqui, evidentemente, ele está estabelecendo um diálogo muito próximo lá com o Bourdieu, né? Mas enfim, continuando. Os mesmos excessos sexuais, excessos entre aspas, sexuais, que se encontram representados nas produções de massa,
também são vistos naquelas voltadas para as elites socioeconômicas. A diferença é que, enquanto um produto destes voltado para o consumo popular é considerado perversão, o outro é entendido como sofisticação do prazer e, dessa maneira, rotulado como arte erótica. Assim, pornografia é também o nome dado ao erotismo dos pobres, pobres de espírito, de cultura ou de dinheiro. Então é a partir desses critérios e levando em conta essas considerações que eu fui colocando no vídeo até agora, que eu organizei os livros que estariam ou não nesta lista. E por isso nem sempre o obsceno vai aparecer nesses livros como algo sexualmente estimulante, certo? Então o obsceno ele pode aparecer aqui para chocar, para gerar desconforto, para gerar riso, enfim. Além disso, eu levei em consideração um detalhe que o Mangueno cita também naquele livro dele sobre o discurso pornográfico, né? Nessa lista aqui, existem obras que são obscenas, assim como existem livros com sequências obscenas. Ou seja, alguns desses textos têm uma intenção essencialmente obscena, ao passo que outros trabalham a obscenidade apenas em trechos, apenas em sequências específicas, mas esses momentos têm ali, enfim, uma função narrativa importante. E por fim, esses livros que eu trouxe aqui para vocês, eles não estão organizados segundo o grau de obscenidade que eles apresentam, ou seja, o 13º não vai ser necessariamente menos obsceno do que o primeiro livro dessa lista. E é sempre bom lembrar que muitos desses livros podem incomodar bastante algumas pessoas. Então é melhor prosseguir aqui com prudência, porque, como eu disse, são textos que tocam em temas ligados, por exemplo, à pedofilia, enfim, a parafilias diversas, então talvez sejam textos que gerem algum incômodo. Bom, postas todas essas coisas, vamos à segunda parte do vídeo, que é a parte das indicações. E eu vou começar indicando alguns textos que eu não tenho aqui comigo, mas que, enfim, eu já li em algum momento. O primeiro deles, né, ocupando o 13º lugar dessa lista, é um conto da Anaïs Nin, chamado Lilith, e que está naquele livro dela de nome Delta de Vênus, que acho que é o livro mais famoso dessa autora e que é publicado pela LPM, se não estou enganado. Enfim, esse conto chamado Lilith fala da história de uma mulher, que é a personagem título, e que acredita que não tem mais nenhum desejo porque ela não deseja um marido, mas ao longo do conto a gente percebe que a coisa não é bem assim, já que o desejo dela vai se orientando por outros caminhos, e daí você vai ter que ler o conto para saber exatamente a que eu estou me referindo. Mas enfim, nesse aspecto, o nome da personagem título é bem representativo para que a gente pense na subversão do desejo, dos papéis de gênero e etc, porque Lilith é, enfim, um nome que remonta toda uma tradição que diz que a primeira mulher de Adão não foi Eva, mas sim uma mulher chamada Lilith, mas que por ela ter ali um caráter insubmisso, ela acabou sendo substituída, digamos assim. Então, é sempre bom levar isso em consideração ao ler esse conto chamado Lilith. Em 12º lugar, eu coloquei um texto chamado Tudo o que eu pensei, mas não falei na noite passada, e que é publicado pela editora Edra. Enfim, esse livro ele foi publicado sob pseudônimo, então o nome da autora é simplesmente Ana P. Esse é um livro de caráter bem anedótico, ele é quase ali um almanaque de aventuras sexuais da narradora, que vai desfiando as suas experiências com diversos parceiros com quem ela faz sexo oral, virtual e etc. Né? Só que conforme a narrativa avança, a gente percebe que os custos de toda essa liberdade sexual vivenciada pela personagem podem ser um pouco altos, digamos.
mas o tom que a autora adota nesse livro não é nem um pouco moralista. Na verdade, a autora demonstra o quão hipócrita pode ser essa nossa necessidade de, por exemplo, estar em um relacionamento monogâmico. Portanto, essa questão sexual, ela vai aos poucos se aprofundando nesse livro quando a gente entra em contato com a intimidade dessa personagem, e esse jogo entre o sexo e a intimidade é algo importante aqui, né? Essa noção de que nem sempre o sexo se liga diretamente à intimidade de uma pessoa. Mas enfim, bom, em 11º lugar, eu coloquei aqui, esses dois livros que eu falei até agora, eles são até fáceis de encontrar. Mas em 11º lugar, eu coloquei aqui um livro que não é tão fácil assim, na verdade ele é bem difícil de ser encontrado. E eu estou falando aqui do Sex da Madonna. Eu não sei se todo mundo conhece esse livro, mas esse daqui é um livro de fotografias. As fotografias são do Steven Meisel. Eu não vou poder mostrar todas essas fotografias aqui, porque, enfim, existem algumas fotografias que são bem pesadas, né? Mas o fato é que esse daqui talvez seja um dos livros mais icônicos quando a gente pensa pelo menos na música pop, né? Deixa eu ver aqui que eu vou mostrar para você. Não pode mostrar mais. Enfim, esse livro aqui ele foi lançado junto com o disco Erótica da Madonna em 1993 e ele vai explorar a liberdade sexual dos mais diferentes modos ao trazer à tona várias práticas que, pelo menos na época, eram bastante marginalizadas, sobretudo por estarem associadas ao universo sadomasoquista. Eu vejo muita gente, e mais uma coisa também, a Madonna, além dela trazer essas práticas aqui para este livro, que, enfim, foi um livro que fez bastante sucesso, além disso, a Madonna, ela toca ai, gente, não dá para mostrar nenhuma fotografia aqui para vocês. Ela toca em alguns temas que na época eram bem complicados, como por exemplo o tema da AIDS, que vai aparecer aqui em uma nota que ela coloca logo no início do livro e que enfim já serve de aviso ao leitor. Então, nesse sentido, o livro ele tem também esse interesse bastante ligado a um caráter social, digamos assim. Enfim, daí eu não vou mostrar mais nada. Bom, como eu ia dizendo, eu vejo muita gente reclamando que, por exemplo, a qualidade dessas fotografias nem sempre é muito boa, ou então que o texto nem sempre é muito interessante, mas na verdade me parece que o mais curioso nesse livro é justamente esse texto sujo e também essas fotografias que às vezes mais sugerem do que revelam, ainda que muitas delas sejam bastante explícitas, mas enfim. Então me parece que esses critérios que as pessoas usam para dizer que esse livro não é tão interessante é aquilo que torna a leitura mais interessante para mim, né? Porque aqui nós temos vários contos, poemas, cartas e textos meio esparsos, digamos assim, que falam abertamente sobre como é realizar fantasias sexuais. E aqui o tom confessional misturado com o exagero de algumas passagens e de algumas fotografias também, acaba recuperando toda aquela discussão que eu fui estabelecendo na primeira parte do vídeo sobre as diferenças entre o pornográfico e o erótico. Então esse daqui é um livro que de certa maneira explora muito bem esses dois termos, digamos assim, né? E o que eu mais gosto aqui são, pensando no texto em si, o que eu mais gosto aqui são das cartas, que são todas assinadas por uma personagem chamada Dita, porque como as cartas elas interrompem a narrativa, me parece que elas conseguem dar conta de maneira bem satisfatória dessa expressão de uma sexualidade tão rizomática, tão caótica e tão descentralizada como aquela que a Madonna explora aqui
nesse seu livro. Então eu acho que as cartas, elas conseguem, até o formato da carta acaba, enfim, ajudando no estabelecimento desse interesse maior do livro. Então, por conta disso, fica aqui a minha indicação do sexo, ainda que, enfim, eu reconheça que esse é um livro que não é tão fácil de ser encontrado. Você pode até encontrar, acho que em PDF na internet deve ter, mas para encontrar o livro físico assim é bem difícil e geralmente quando se encontra ele é bem caro. Ah, sim, antes que eu me esqueça, para além do livro, essa minha edição aqui, que é a edição americana, ela tem também uma história em quadrinhos que vem aqui no final, que eu também não vou poder mostrar, porque, enfim, é uma história em quadrinhos para adultos, como fica posto aqui na advertência. Mas, enfim, nem todas as edições, se não me engano, a edição japonesa não tinha essa história em quadrinhos aqui. Mas, enfim, acho que até a história é fácil de ser encontrada na internet aí em algum lugar. Mas vamos agora ao 10º livro dessa minha lista de indicações, e ele é o Três Filhas da Mãe, do Pierre Louis, que é bastante fácil de ser encontrado também nessa edição aqui que saiu pela Iluminuras. Enfim, esse daqui é um romance que recupera muito bem toda aquela estética dos textos da literatura libertina da França do século XIX, mesmo porque o autor era um homem do século XIX e por isso a visão que ele tem, por exemplo, da mulher e do sexo é bastante questionável hoje em dia, e aí entra aquilo que eu falei no início sobre a pornografia também gerar algum tipo de desconforto. Mas enfim, apesar dos pesares, é bastante interessante perceber ao longo da leitura como o autor vai mostrando toda a hipocrisia da sociedade em relação ao sexo e em relação à imagem social que foi sendo associada e atribuída à mulher. Isso porque esse livro ele fala de um sujeito, né, de um homem que se relaciona sexualmente com uma prostituta e com as suas 3 filhas. Sendo que 2 delas, se não me engano, são menores de idade, assim, não é menor 16 anos, é menor 13 ou coisa parecida. Né? Então, a partir desse eixo central, o romance ele vai que fala então da relação entre esse homem e essas 4 mulheres, né, a prostituta e suas 3 filhas, quer dizer, 4 mulheres não, 4 pessoas porque tem 2 crianças, mas enfim. Então, a partir desse eixo central que fala do relacionamento entre esses personagens, a narrativa ela vai se ramificando conforme as experiências desses personagens, sobretudo das personagens femininas, vão sendo reveladas. E essas experiências envolvem pedofilia, zoofilia, incesto, relação com pessoas da igreja e coisas do tipo. Então, é um livro bastante chocante, é um livro que não mede as palavras, digamos assim. Então, enfim, se você aí é uma pessoa que se incomoda com esses temas, é melhor passar longe deste livro aqui. Bom, aí em 9º lugar nessa minha lista eu coloquei um livro que foi publicado anonimamente e que se chama A Autobiografia de uma Pulga. Eu tenho esse livro, mas eu não encontrei ele aqui nas minhas estantes. Então não sei, eu acho que eu devo ter emprestado para alguém. Enfim, tenho que correr atrás depois para ver o que aconteceu com esse livro. Mas aqui nós estamos falando daquele que talvez seja um dos textos mais célebres da chamada literatura libertina. E esse texto ele explora muito bem aqueles limites que eu mencionei quando eu estava falando do tudo aquilo que eu pensei, mas não falei na noite passada, né, da Ana P. Mas enfim, esse texto ele explora muito bem aqueles limites entre o sexo e a intimidade, porque, como o título sugere, a autobiografia de uma pulga é um livro narrado por uma pulga que mora em uma moça e vai acompanhando todas as suas aventuras sexuais conforme ela vai se envolvendo com pessoas da igreja ou então quando ela incorre em práticas ligadas
ao incesto, ao adultério, às relações homossexuais, que na época, enfim, eram bastante... escandalizavam bastante as pessoas. Essas práticas envolvem também a pedofilia, o estupro e etc, etc, etc. Só que tudo isso é narrado de um jeito que por vezes é muito engraçado, até por conta do quão inusitado é esse narrador. Então, enfim, é um texto que ele choca bastante em algumas passagens, mas ele faz isso sempre usando em alguns momentos bastante humor. Bom, em oitavo lugar eu vou mencionar aqui um livro para o qual inclusive já existe vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Esse é um livro que também é um pouco difícil de ser encontrado porque ele não foi publicado aqui no Brasil, né? Ele é um livro de uma autora portuguesa chamada Natália Correia, e eu estou falando aqui de um romance dela chamado A Madonna. Esse é um romance de formação que acompanha uma personagem chamada Branca. E o nome da personagem é bastante indicativo da pureza associada a essa personagem, pelo menos em um primeiro momento. A Branca é uma mulher que ela foi criada em uma casa muito rígida, em uma aldeia que ficava no interior do interior do interior de Portugal, mas tudo vira de cabeça para baixo na vida dessa família depois que o pai dela morre na cama da prostituta ali da região, sendo que esse pai era absolutamente... Enfim, ele era o baluarte da moral, dos bons costumes e coisas do tipo, mas aí morreu na cama da prostituta da cidade. Mas a partir disso, a Branca ela vai estudar em Paris, a mando da mãe, e com isso ela entra em contato com vários personagens que vão aos poucos ampliando a visão que ela tem do mundo, assim como também vão ampliando o repertório de desejos que essa protagonista acaba desenvolvendo. Então, por exemplo, uma dessas personagens é a Françoise, que é uma mulher que promove ali orgias às quais comparecem vários grupos que eram marginalizados socialmente, como por exemplo prostitutas, negros, travestis, homossexuais, lésbicas e por aí vai. Então, a partir dessas experiências, aquela pureza do início da Branca vai sendo aos poucos ressignificada. E a Natália Correia ela foi uma das grandes poetas portuguesas do século passado, e por isso ela toca em todos esses temas, mas ela faz isso de um modo muito interessante e sempre ressaltando a relação entre o corpo feminino, o erotismo e a liberdade. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre este livro, eu falei um pouco sobre como a Natália Correia ela trabalha não com a noção de feminismo, mas sim com a noção de matrismo. Então, se você quer saber mais sobre isso, veja lá o vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo. Bom, em sétimo lugar eu coloquei aqui uma novela que teve um impacto cultural tão grande que o termo masoquismo vem do nome do autor dessa novela, que é o Sacher Masoch. E essa novela ela ficou bastante conhecida também por conta daquela música Venus in Ferns, do primeiro disco da Velvet Underground, que é aquele disco da banana, né, para quem aí não conhece. E eu estou falando aqui de A Vênus das Peles, que eu tenho nessa edição que foi publicada em uma coleção da Edra, que é voltada a esse tipo de literatura mais obscena. Inclusive aquele livro que eu mencionei agora há pouco, Tudo que eu pensei, mas não falei na noite passada, também foi publicado por nessa mesma coleção aqui. Mas enfim, segundo dizem, o Sacher Masoch ele se baseou em um relacionamento que ele teve de fato para poder escrever o texto, e A Vênus das Peles fala basicamente da relação de dominação que existe entre um homem chamado Severin e uma mulher chamada Wanda, por quem ele é perdidamente apaixonado. Eles inclusive assinam um contrato que diz que a partir daquele momento o Severin seria escravo da Wanda, e a partir disso é que a trama se desenvolve, porque essa dominação não é apenas sexual, mas é uma dominação que se estende para vários campos da vida desses dois personagens.
E daí, enfim, apesar de nada ficar muito explícito, esse livro ele é interessante sobretudo por esmiuçar esse relacionamento movido pelo desejo de sofrer, né, física ou emocionalmente, que diz respeito então ao masoquismo. E não só por isso, esse livro ele se orienta também por um jogo de poder, digamos assim, já que quem manda em todas as práticas desse tipo de relacionamento é o desejo do submisso, por mais que não pareça em um primeiro momento, né? Além disso, os comentários da Wanda sobre a própria liberdade são muito interessantes, principalmente se a gente for considerar que esse foi um livro publicado em 1870, se não estou enganado. Então, enfim, fica aqui a recomendação não só por conta da importância, mas também por conta dessa personagem da Wanda que, enfim, chamou bastante a minha atenção quando eu li este livro pela primeira vez. Bom, aí, em sexto lugar neste meu vídeo, eu coloquei aqui uma adaptação em quadrinhos. Enfim, me parece que essa adaptação está esgotada. Eu podia ter colocado o romance, sobre o qual inclusive eu também já fiz vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo, mas eu resolvi colocar os quadrinhos para poder dar uma variada aqui, né? Eu já coloquei livro de fotografias, enfim, então vários romances, alguns contos, então resolvi colocar aqui agora essa história em quadrinhos, que é a história de O na versão do Guido Crepá, né? A publicação original desse romance aconteceu quase 100 anos depois de A Vênus das Peles ser publicado, né? Enfim, aquele romance foi publicado em 1870 e a publicação do A História de O, se não me engano, é de 1956 ou algo que o vale, né? O romance de um autor que até hoje a gente não sabe se é homem ou se é mulher, quem é, né? A gente não se sabe a identidade verdadeira desse autor, que assina o livro como Pauline Rége. Mas enfim, e eu digo isso, né, eu friso bem essa diferença temporal entre esses dois livros, porque a história de O também fala sobre sadomasoquismo, mas de um jeito bem mais explícito, e daí o quadrinho torna isso ainda mais evidente, né? Naquele ensaio da Susan Sontag que eu mencionei no início do vídeo, né, sobre a imaginação pornográfica, ela faz uma análise bastante interessante aqui desse livro e nos mostra como ele dialoga com toda a tradição da literatura, quer dizer, não da adaptação do Guido Crepá, mas enfim, do romance original, né? E a Susan Sontag nos mostra também como esse livro ele faz todo esse diálogo com a literatura libertina ao falar da história dessa moça, identificada apenas como O, e essa moça, enfim, é levada pelo noivo até um casarão isolado no meio de lugar nenhum, no qual um grupo de homens ricos se reúne para promover vários tipos de práticas sexuais. E apesar do estilo muito delicado lá no romance e aqui também, as cenas descritas são bem fortes e envolvem sexo anal, sexo oral, sexo grupal, zoofilia, mutilação, sexo lésbico e por aí vai. Então o contraste entre esse estilo bem polido e essas cenas que são bem gráficas é algo muito interessante e que demonstra, segundo a Susan Sontag naquele ensaio, que todo esse exagero aqui é algo intencional, quase como se esse texto fosse uma paródia daquela literatura libertina do século XIX. Mas, por outro lado, a personagem O, ela tem um aprofundamento muito interessante conforme a narrativa vai avançando e conforme a identidade dela vai sendo forjada por essa lógica da dominação e da submissão. Tanto que ela própria acaba seduzindo uma moça que também está ali naquela casa. Então, essa questão da identidade, ela também fica posta aqui, de alguma maneira, né, quando a gente pensa, por exemplo, que a personagem, ela jamais é nomeada, né? A gente só tem esse O ali, que pode significar qualquer coisa.
E mais, a gente percebe que a personagem vai aos poucos sendo despersonalizada conforme ela vira muito mais um objeto sexual desse grupo do que uma pessoa com suas próprias características, enfim. Mas apesar disso, existe um aprofundamento muito interessante na personagem que então, para além de um livro que fala abertamente sobre temáticas obscenas, esse é um livro que também aborda de uma maneira ou de outra toda essa questão ligada mais à identidade da protagonista. E eu acho que tudo isso é realçado graças ao estilo que o Guido Crepin utiliza, que evidentemente que eu não vou poder... Bom, eu já mostrei ali a erótica, então... A erótica. O sexo, então acho que eu vou poder mostrar aqui rapidamente esse quadrinho, só para que vocês vejam. Mas enfim, me parece que toda essa tensão entre o estilo bem polido e essas cenas grotescas, etc, etc, tudo isso é realçado aqui graças ao estilo do Guido Crepin, e é por isso que eu estou indicando a leitura do quadrinho, porque eu acho que pode ser uma forma mais interessante de se aproximar em um primeiro momento dessa história, né? E esse estilo, ele traz algo de muito peculiar que está presente no romance. Então, por mais que exista esse olhar externo do narrador em terceira pessoa, é a partir da perspectiva de uma mulher que tudo aquilo vai sendo narrado ao leitor. Então, é sempre bom, no caso aqui do quadrinho, é sempre bom prestar atenção aos detalhes de cada imagem, porque esses detalhes nos mostram o que chama a atenção da protagonista conforme ela vai descobrindo as coisas ali naquele espaço. Então, enfim, esse daqui é aquele tipo de livro que você tem que ler prestando atenção em todas as imagens. Meu Deus do céu, tem umas imagens aqui que eu não posso mostrar nunca em vídeo, mas enfim. Esse daqui é aquele tipo de livro que você tem que ler prestando bastante atenção mesmo a esses detalhes para tentar acompanhar a perspectiva da personagem título. Então, justamente por conta disso, fica aqui a minha indicação de A História de O na versão do Guido Crepin. Como eu disse, eu já fiz vídeo aqui sobre este livro, vou deixar o link lá embaixo. E, inclusive, esse é um dos vídeos mais vistos aqui desse canal, né? Veja só vocês. Muito bem, em quinto lugar eu coloquei aqui um livro do Jorge Bataille chamado História do Olho, que eu tenho nessa edição da Kozak Naif, mas que foi republicado há uns 2 anos pela Companhia das Letras. E antes de eu falar desse livro em si, cabe lembrar que o Bataille ele escreveu um outro livro chamado O Erotismo, um livro mais filosófico. E naquele livro, o Bataille, se não me engano, aquele livro é publicado pela Autêntica. Eu tenho ele aqui na estante também, mas eu esqueci de pegar. Mas enfim, naquele livro, o Bataille ele defende que o ser humano é marcado pela descontinuidade, porque a nossa vida é atravessada pela solidão e pela nossa consciência da própria solidão. E é claro que eu estou simplificando muito a argumentação do Bataille aqui, mas enfim. Por isso, exatamente por conta dessa descontinuidade, a gente sempre busca formas de experimentar a continuidade e, segundo o autor, as 4 principais formas de continuidade são o erotismo, a violência, a reprodução e a morte. Então, para ele, tudo isso são faces de uma mesma moeda, já que em cada um desses elementos a gente se aproxima de outras pessoas de um jeito menos superficial. Além disso, lá em O Erotismo, o Bataille também fala que para a sociedade se organizar segundo uma lógica regida pelo capitalismo, ou seja, uma lógica que considera a acumulação e o trabalho, essa sociedade ela precisa impor algumas interdições. Mas existem momentos de ruptura temporária dessas interdições e esses momentos são as transgressões. Para o Bataille, a transgressão ela gera sempre uma sensação de culpa porque ela aponta para o erotismo e para uma lógica desviante em relação à ordem. E isso se liga muito àquilo que eu falei no início sobre a pornografia e o erotismo. Mas enfim, a transgressão teria a ver então com
os excessos com a desordem e com o desequilíbrio. E se habitualmente nós somos seres descontínuos, é a transgressão que nos leva à continuidade por meio da violência, da reprodução, do erotismo ou da morte. Basta pensar que na sociedade capitalista, esses 4 fatores interrompem a normalidade. Por exemplo, se você sofre uma violência, ou então quando você tem um filho, ou então quando morre alguém, você pode interromper o seu trabalho. Assim como o espaço associado ao trabalho é aquele que veta a manifestação do erótico. Então, a transgressão é aquilo que abre caminho temporariamente para a manifestação dessas formas de continuidade, dentre as quais está o erotismo. E eu digo aqui que a transgressão ela interrompe a ordem temporariamente porque nenhuma transgressão, segundo Bataille, é definitiva. Logo, ela vai permitir novas interdições, até porque é como diz a frase, tudo aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Pois bem, eu estou falando tudo isso porque essa relação entre transgressão, erotismo e morte vai ser muito importante aqui em A História do Olho, porque simplificando bastante, nós temos aqui a história de um casal que faz sexo de modo a explorar várias parafilias, se bem que eu acho que essa palavra parafilia ela pode ter um caráter meio pejorativo, mas enfim, esse casal ele vai fazendo sexo das mais diversas maneiras conforme a narrativa avança, de modo a dar vazão aos seus desejos mais ocultos e mais, enfim, polêmicos, digamos assim. As cenas elas são descritas aqui de um jeito muito direto, mas ao mesmo tempo essas práticas elas são encaradas quase como manifestações do inconsciente do narrador, de modo que o livro ele flerta bastante com o surrealismo ao criar imagens grotescas, indigestas e que podem ser repulsivas mesmo para algumas pessoas. E uma das coisas mais importantes para a gente entender o surrealismo é a noção de associação de ideias, sobretudo depois que o André Breton trouxe para a estética do surrealismo a teoria de Freud sobre o inconsciente. Eu já falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre o surrealismo e no meu vídeo sobre Nadia, que é um romance do Breton, que inclusive foi publicado na mesma época aqui do História do Olho, então vou deixar os links para esses vídeos lá embaixo. Exatamente por conta dessa associação entre ideias e imagens, aquela noção do erotismo como sendo algo ligado à morte vai ser muito importante aqui em alguns trechos, assim como o tom onírico desse texto vai acentuando as transgressões que interrompem a ordem social das interdições vividas por esses personagens. Portanto, o livro ele não vai ser um livro fácil, não só por conta do tema, mas também por conta do estilo, porque a lógica que organiza os desejos e as manifestações dos desejos desses personagens é a lógica dos sonhos em que tudo pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, uma determinada prática ela pode estar aqui representando toda uma nova dinâmica entre esses personagens ou pode simplesmente ser ali mais uma das relações que eles desenvolvem. E tudo isso tendo como pano de fundo essa noção do Bataille sobre o que é o erotismo, etc, etc. Então fica aqui a recomendação dessa leitura e como leitura complementar, digamos assim, lá o erotismo do mesmo autor, porque eu só trouxe aqui algumas coisas bem assim, rapidamente, até porque senão esse vídeo teria 2 horas de duração, né? Porque só esse texto do Bataille é um texto bastante complexo. Mas enfim, em quarto lugar nessa minha lista, eu coloquei um livro que eu ainda não terminei de ler, eu estou terminando, quer dizer, eu estou terminando não, faltam ainda mais de 100 páginas, faltam 200 e tantas páginas para terminar essa leitura aqui, e eu estou falando do Teatro de Sabá, do Philip Roth. Enfim, o personagem título aqui, o Sabá,
é um titereiro, ou seja, ele é um homem que manipula bonecos e fantoches. Isso é uma coisa muito importante para entender aqui a narrativa. Mas enfim, o Sabá tem 65 anos, mas a pujança sexual dele ainda não arrefeceu, digamos assim. Na verdade, a vida do Sabá sempre foi muito voltada ao sexo, não só por ele ter sido marinheiro, né, o que lhe permitiu sempre, digamos, explorar bastante a própria sexualidade, mas também porque o Sabá é um homem que ele foi casado já algumas vezes e teve várias amantes ao longo da vida, mesmo estando casado. Uma dessas amantes é a Drenka, que aparece logo no início do livro, que é uma mulher que também é casada, também tem vários amantes, mas ela impõe um ultimato ao Sabá logo no início do livro, né? A primeira frase do livro é uma frase da Drenka em que ela diz o seguinte ao Sabá: ou você abre mão de trepar com as outras, ou o nosso caso está encerrado, né? Então o livro já abre aqui com esse ultimato dessa personagem, e isso de certa maneira já dita muito bem o tom. É como se fosse um aviso para que os leitores mais sensíveis já deixassem o livro de lado, fossem ler outra coisa. A relação entre o Sabá e a Drenka é bastante sexual e ela vai ser descrita aqui em vários momentos e sem meias palavras. Seja nos momentos que envolvem os dois personagens, seja naqueles momentos em que o Sabá fica só ouvindo a Drenka contando as suas experiências com os seus outros amantes, com o seu marido, enfim. O Sabá, ele é um homem asqueroso, manipulador, fracassado e que foi acumulando perdas ao longo da vida, e não por acaso tão importantes aqui quanto o sexo são temas como a velhice e a morte, né? O que de certa maneira faz lembrar toda aquela relação estabelecida pelo Bataille entre a morte e o erotismo como modos de interromper a nossa descontinuidade. Então, enfim, dá para fazer esse paralelo aqui, ainda que guardadas as devidas proporções. Eu estou gostando bastante deste livro, mas assim, gostar do livro não implica gostar do protagonista, porque ele é uma figura bastante detestável, mas ainda assim eu recomendo. Eu nem terminei de ler o livro, mas eu já recomendo, porque esse daqui está se tornando uma das melhores leituras deste ano também, com certeza. Então, enfim, fica aqui a minha recomendação de mais este livro para o quarto lugar dessa lista. Aí, em terceiro lugar, eu coloquei um outro livro que também, enfim, é bastante chocante. Eu estou falando aqui dos 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Assim como o nome Sacher-Masoch deu origem ao termo masoquismo, o nome Marquês de Sade acabou sendo associado ao termo sadismo. E os 120 Dias de Sodoma mostra que essa associação não é por acaso. Porque aqui nós temos esse grupo de 4 homens muito poderosos. Então nós temos aqui um juiz que é corrupto e imundo, assim, fisicamente mesmo, né? Ele é uma pessoa suja. Faz parte desse grupo também um bispo sodomita, um banqueiro assassino e um duque que matou toda a sua família para poder ficar ali com toda a herança. Então aqui, só por esse grupo de poderosos, já fica clara aquela associação entre classe e manifestação sexual que eu mencionei lá no início desse vídeo. Esses homens, para além de poderosos, são também completamente libertinos e decidem fazer uma grande orgia durante 4 meses. E para isso, eles sequestram mais de 30 pessoas, a maioria dessas pessoas é muito jovem, e essas pessoas vão ficar ali confinadas em um castelo isolado, mais ou menos como acontece lá no História de O, né? Mas não é porque eles estão em uma orgia que tudo é uma bagunça ali. Na verdade, 4 mulheres que ganharam a vida fazendo sexo, digamos assim, são convocadas a contarem histórias de perversão para que assim esses poderosos possam se inspirar
naquilo que eles vão fazer durante essas orgias. Então, as narrativas dessas 4 senhoras acabam guiando o comportamento desses sujeitos em relação a essas suas vítimas, digamos assim. E aqui tem de tudo, não por acaso eu usei o termo vítima. Então aqui nós temos incesto, nós temos pedofilia, nós temos mutilação, nós temos sacrilégios vez ou outra, nós temos coprofagia, nós temos assassinatos, etc, etc, etc. Tudo isso narrado com uma riqueza de detalhes perturbadora e que só faz realçar toda a escatologia que está sendo exposta aqui e todo o aspecto grotesco desses personagens. Todos esses abusos, eles vão aumentando gradativamente de intensidade conforme o texto avança até chegar mesmo ali ao assassinato de algumas pessoas. E por mais que o romance seja inacabado, né, só o início foi finalizado pelo Sade enquanto ele estava preso na Bastilha, depois, enfim, tomaram a Bastilha e daí ele foi transferido para outro lugar. Pensou-se durante muito tempo que esse texto havia desaparecido, ele só voltou à luz no início do século XX, que foi quando ele foi publicado, etc, etc, etc. Tanto que ele acabou ganhando, enfim, a adaptação cinematográfica pelo Pasolini, cuja, enfim, eu recomendo que você assista aquele filme, mas ao mesmo tempo eu não recomendo, porque é um filme bem forte, não é um filme para qualquer pessoa, né? Então, enfim, recomendo com ressalvas, digamos assim, como complemento a essa leitura. Mas eu ia dizer outra coisa que eu acabei me esquecendo quando eu mencionei o filme agora. Mas enfim, sim, lembrei. Eu estava dizendo que o romance ele é um romance inacabado, né? Mas apesar de ser inacabado, as notas que o autor deixou para orientar os rumos que o texto tomaria já são fortes o suficiente para gerar muito desconforto. Quando eu digo muito com essa ênfase, é muito mesmo, tá? Mas por trás disso tudo, por trás de toda essa temática sexual, subjaz uma reflexão interessante sobre o que é o mal, sobre como ele se manifesta e sobre o nosso nível de tolerância em relação à maldade. Mais ou menos como acontece naquele filme de 97 chamado Funny Games, em que chega um momento em que o espectador percebe que a violência que está sendo apresentada só acontece para nos entreter, só acontece porque tem alguém ali assistindo. Então, essa relação entre maldade, perversão e entretenimento é também algo que fica posto aqui de uma maneira ou de outra neste livro. Então fica a recomendação, mas assim, esses outros livros que eu fui mencionando para vocês, eles podem incomodar por uma questão, mas assim, esse livro aqui ele incomoda de verdade, tá? Esse livro aqui realmente ele é um livro que não é para todo mundo, então enfim, fica aqui esse aviso, e se você não considerou os outros avisos que eu fui dando, aqui pense em considerar, porque realmente é um livro que pode incomodar bastante as pessoas. Em segundo lugar, né, depois desse texto tão pesado aqui, vamos para um que aborda a sexualidade de um jeito tão poético que dá até vontade de ficar lendo e relendo esse texto várias vezes. É um texto que talvez possa surpreender algumas pessoas por estar nesse tipo de lista, mas eu acho que é um texto que tem tudo a ver. Eu estou falando aqui do Cântico dos Cânticos, cuja autoria é atribuída ao rei Salomão e que está no Antigo Testamento da Bíblia, né? Enfim, esse é um dos meus trechos favoritos da Bíblia, e aqui nós temos basicamente um diálogo entre duas pessoas, a amada e o amado, e esse diálogo ele é atravessado pelo coro das filhas de Jerusalém. Algumas coisas me chamam muito a atenção nesse texto, como por exemplo, o diálogo com o pastoralismo muito próximo daquilo que a gente tem, por exemplo, nas nossas cantigas de amigo, né? Quando a gente pensa lá no trovadorismo, etc, etc. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui é o modo como o texto privilegia a voz feminina e permite que essa voz se expresse e expresse os próprios desejos. E por fim, o que me chama muita atenção aqui é o uso de uma linguagem poética bastante sinestésica, o que salienta que o desejo
é uma forma de alcançar a plenitude e que, portanto, até o desejo tem algo de divino, ao contrário do que pode parecer quando a gente lê lá o Marquês de Sade. Mas enfim, por isso, a natureza vai desempenhar aqui um papel importante, já que esses amantes eles projetam na pessoa amada atributos que dizem respeito a elementos da natureza. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa paixão inebriante que aparece aqui, que é uma paixão melhor do que o vinho, ou ainda quando a gente pensa na língua da amada, que é como leite e mel para o seu amante, etc, etc. E daí, como eu disse para vocês, esse daqui é um dos meus trechos favoritos da Bíblia, principalmente por conta do modo altamente poético como o erotismo aparece aqui nesse livro. É um livro bem curtinho da Bíblia, ele tem apenas 8 capítulos, então assim, dá para você ler esse livro em 1 hora que você se dedicar a essa leitura. Mas enfim, eu vou ler aqui algumas passagens que me chamam muito a atenção, como por exemplo, essa passagem que está no capítulo 2, versículos de 3 a 6, e diz o seguinte: Macieira entre árvores do bosque é o meu amado entre os jovens. À sombra dele eu quis sentar com seu doce fruto na boca. Veja o quão sugestiva é essa imagem, né? Ele me levou à adega e contra mim desfralda sua bandeira de amor. Sustentem-me com bolos de passas, deem-me forças com maçãs, que eu estou doente de amor, né? Então veja, esse cara assim, esse cansaço depois da relação fica posto aqui de certa maneira. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça e com a direita ele me abraça. Daí existe também um outro trecho aqui que eu acho bastante interessante e que está no capítulo 5, versículos de 3 a 6 também, e é dito o seguinte: esse daqui também é a moça falando. Já despi a túnica e vou vesti-la de novo. Ela está deitada e escuta o amado batendo na porta do seu quarto querendo entrar. Já despi a túnica e vou vesti-la de novo, já lavei meus pés e vou sujá-los de novo. Meu amado põe a mão pela fenda da porta e as entranhas me estremecem. Minha alma ao ouvi-lo se esvai. Ponho-me de pé para abrir ao meu amado, minhas mãos gotejam mirra, meus dedos são mirra escorrendo na maçaneta da fechadura. Abro para o meu amado, mas o meu amado se foi. Procuro e não encontro. Chamo e não me responde. Então veja, né? Essa noção do amado batendo, e daí, quando ele bate a porta, as entranhas dela se estremecem e a mão dela goteja mirra, etc, etc. Então, são imagens muito poéticas, mas ao mesmo tempo que não excluem esse caráter um pouco mais erótico, né? Então, enfim, fica aqui a minha recomendação em segundo lugar desse trecho da Bíblia. Como eu disse para vocês, essa lista ela não está organizada de modo do menos erótico ao mais erótico, e acho que aqui esse texto bíblico, de certa maneira, comprova um pouco o modo como eu fui pensando na organização dessa minha lista. Bom, em primeiro lugar nessa minha lista, eu coloquei o primeiro livro em que eu pensei quando eu li a sugestão lá do perfil Xana com Xana, para que eu fizesse esse vídeo aqui. Enfim, eu acho que eu não poderia falar desse tipo de literatura sem mencionar pelo menos um livro da Hilda Hilst, que talvez seja a nossa pornógrafa mais célebre, digamos assim, né? Quando a gente pensa lá na tetralogia pornográfica dela. E pensando na pornografia como esse gênero que por vezes choca, e que é um gênero que não se liga apenas a vontade do leitor, né, digamos assim, excitar o leitor de alguma maneira, né? Pensando nisso, eu escolhi o livro que mais me chocou nessa tetralogia, inclusive esse é o livro que, para todo mundo que leu essa série de livros da Hilda Hilst, eu pergunto e todo mundo parece que é um consenso que esse daqui é o livro mais chocante da série, e eu estou falando do Caderno Rosa de Lori Lamb. E veja bem, até agora eu fui mencionando textos em que o tema da pedofilia aparece de maneira às vezes lateral, mas quando o assunto é o Caderno Rosa, esse tema é aquilo que estrutura toda a narrativa. Só que existe aqui algo importante a se considerar. Naquele ensaio sobre a imaginação pornográfica, a Susan Sontag
diz que uma das principais características da pornografia é a paródia. Inclusive, a autora defende que a pornografia é capaz de parodiar, inclusive, a si mesma. Além disso, o Jorge Leite, que é um autor que eu citei no início desse vídeo também, ele tem um artigo, que eu vou deixar certinho o nome lá embaixo, em que ele também aponta a paródia como um recurso comum à pornografia. Basta que a gente pense, por exemplo, na quantidade de filmes que são paródias de livros, de filmes, de desenhos, de jogos, etc, etc, etc. Né? Tanto que o Jorge diz naquele artigo que a pornografia é um gênero zumbi que se sustenta devorando outros gêneros, que é uma imagem que eu achei genial. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque essa tetralogia pornográfica da Hilda Hilst nada mais é do que uma paródia da própria pornografia. E segundo a Hilda Hilst, essa série de livros ela foi escrita com o propósito de escandalizar as pessoas e assim ganhar dinheiro. Então veja bem, a autora desde o início ela já falava que ela veio fazendo esses livros, então esse caráter paródico já é anunciado desde o início. E talvez por isso o grotesco seja tão frequente nos livros dessa tetralogia, sobretudo aqui no Caderno Rosa, pensando no grotesco como aquilo que nos incomoda, como aquilo que nos choca. E o Caderno Rosa de Lori Lembe é narrado por uma menina, que é a personagem título, que tem 8 anos e descreve com uma riqueza de detalhes assustadora as vezes em que ela se prostituiu ou foi prostituída pelos pais. Então veja bem, se você tem problemas com esses temas, é melhor você passar longe desse livro. Então aqui nós temos uma putaria pesada descrita com uma linguagem absolutamente infantil por uma menina que, apesar de tudo, é muito inocente. E até por essa inocência, ela não vê maldade em tudo aquilo que os homens estão fazendo com ela. Na verdade, ela até gosta de algumas dessas coisas, então é muito desconfortável você ler esse texto exatamente por conta desse choque entre essa linguagem muito infantil, expressando essas cenas que são terríveis e mais expressando inclusive a vontade dessa menininha aqui de 8 anos, como eu disse para vocês. Agora, pensando nesse texto como paródia e pensando o grotesco como algo central da pornografia, esse romance aqui ele é bastante complexo e ele usa esse tema tão chocante, inclusive para fazer uma crítica ao mercado editorial, mas aí eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso. Eu acho que vale muito mais a pena você ir, enfim, descobrindo por si só o porquê desses pais prostituírem a própria filha, mesmo porque a gente percebe desde o início que a questão não é dinheiro, né? Então, enfim, e tudo isso se relaciona com o mercado editorial. Então, veja bem, esse daqui é um livro que ele incomoda e é daí que vem a minha raiva, por exemplo, daquela edição chamada Porno Chic, que foi publicada, se não me engano, pela Globo, que é uma edição que, enfim, higieniza algo que deveria chocar. Né? Quem vê aquela capa rosa, toda bonitinha, aquela edição de luxo, etc, etc, não imagina o tipo de coisa que vai encontrar em um livro como esse, por mais que o nome pornô já possa sugerir algumas coisas a quem se aventure a ler o livro naquela edição, que é uma edição que reúne os 4 textos dessa tetralogia da Hilda Hilst. Mas enfim, esse daqui é um romance que dialoga com toda essa questão teórica, ao mesmo tempo em que se aproxima de várias maneiras, por exemplo, lá da pornochanchada, e por isso fica a recomendação, mais o aviso de que é uma leitura bastante desagradável, principalmente por conta desse descompasso entre uma linguagem muito... Quando eu digo muito infantil, eu quero dizer muito infantil mesmo, gente. Entre uma linguagem que é muito infantil e acontecimentos que são bastante problemáticos, bastante
pesados. Eu vou ler só o início do livro para que você tenha noção mais ou menos do que você vai encontrar aqui quando eu digo da linguagem infantil. Eu tenho 8 anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que eu sei. E depois eu falo do começo da história. Agora eu quero falar do moço que veio aqui e que mami me disse agora que não é tão moço. Então me deitei na minha caminha que é muito bonita, toda cor-de-rosa. E mami só pôde comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer isso, que eu vou contar. E daí ela começa a contar o que ela faz para que a mami tivesse dinheiro para comprar essa caminha. Então veja bem, veja que a linguagem ela tem esse caráter bastante infantilizado e isso realça ainda mais o incômodo, ou pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Enfim, essa então foi a minha lista de recomendações. Eu espero que vocês não tenham ficado muito chocados e muito chocadas com ela. E eu espero que vocês, enfim, que esse vídeo tenha servido também para que vocês reflitam um pouco sobre essas diferenças entre o discurso pornográfico e o discurso erótico, como eu fui colocando desde o início desse vídeo, certo? Novamente, eu não concordo com as práticas que são colocadas aqui em alguns desses livros, mas eu reconheço que eles são livros que, enfim, nos incomodam de alguma maneira e foi pensando nesse incômodo que eu resolvi trazê-los para cá depois de fazer todo aquele preâmbulo sobre essa questão mais teórica. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante para vocês, que vocês tenham, enfim, aprendido algumas coisas novas ou refletido novamente sobre alguns temas, graças àquilo que eu fui colocando aqui para vocês, certo? É isso então, eu vou deixar os nomes certinhos dos textos lá embaixo. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.